Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga, está começando mais um Telescópio aqui para você que nos acompanha, que ligou aqui na TVI, que entrou no nosso Facebook. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho, 19 graus é a previsão da temperatura de hoje. Você vê imagens da rua Prudente de Moraes aqui do centro de Itapetininga. Seja bem-vindo ao Telescópio hoje com um programa aqui gravado aqui pra gente. Nós gravamos nessa última quarta-feira esse programa, mas sempre para trazer para você um programa inédito, sempre com várias discussões, várias opiniões aqui da cidade de Itapetininga, trazendo sempre novas informações para você que se liga aqui com a gente. Você sabe, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para fazer a sua pergunta ou colocação, basta nos mandar aqui uma mensagem através do facebook.com/tvitap, também através do nosso aplicativo, tá aí na sua tela o nosso QR Code, é só você baixar no seu celular, é de graça, você participa aqui com a gente, tem o nosso contato de WhatsApp aqui para... Fique ligado aqui com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Muito bem, Telescópio começando aqui para você que acompanha com a gente. O programa de hoje ele está sendo gravado, mas você pode continuar assim participando, pode mandar o seu recado, é só entrar através do facebook.com/tvitap, ou também através do nosso aplicativo. Nós queremos muito feliz de ler depois os seus recados aqui com a gente, apesar de não conseguirmos ainda ler esse recado aqui ao vivo, né, por ser gravado, mas nós vamos aqui acompanhando, trazendo sempre para você aquilo que acontece aqui na nossa cidade. E para iniciar já o nosso programa aqui, né, já trazendo para você aqui algumas, aquilo que vai acontecer aqui é o programa Contraponto. Você que está com saudade do Contraponto, você que acompanha aqui com a gente, você que está sempre ligado aqui na TVI, nós temos um quadro dentro do programa Telescópio, que é o Contraponto, onde nós trazemos dois participantes aqui, duas figuras da nossa cidade, para discutir alguns temas, trazer algumas visões a respeito disso, às vezes visões que não concordam, às vezes visões que concordam, mas sempre trazendo mesmo esse debate para frente da sua televisão. Então, o Contraponto ele acontece em 3 minutos, cada participante ele pode utilizar esse tempo da melhor forma que achar, então ele pode na primeira resposta responder em 2 minutos, guardar 1 minuto para depois, para fazer uma tréplica, ou ele pode utilizar os 3 minutos já direto, ou seja, vai de acordo aí com a necessidade do participante, lembrando que é uma pergunta feita por rodada, a pergunta é respondida pelos 2 participantes nesta rodada, depois nós passamos para uma próxima, sempre alternando aí quem responde primeiro, quem responde depois aqui no Contraponto. E para conversar com a gente aqui, nós temos primeiro aqui o administrador de Itapetininga, Vitor Oliveira, ele um grande parceiro nosso aqui. Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos de casa. Mais uma vez é um prazer grande estar aqui participando desse programa com vocês. Muito bem, e também para participar com a gente aqui o empresário da cidade de Itapetininga, Alan Ronzio. Alan, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, telespectadores. É um prazer sempre ter discussões saudáveis e que agreguem conhecimento para as outras pessoas, né? Muito bem, e já começando aqui, acho que a grande questão, né, que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, já com a primeira pergunta aqui, né, que é a questão da reabertura gradual aí das atividades econômicas, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da forma que está sendo adotada aqui no nosso estado. Para você, primeiro começando aqui a resposta pelo Alan. Alan, para você, essa volta gradual, com os indicadores que estão sendo adotados, ou seja, a ocupação de leitos, também o número de taxa de infecções, devido à situação que nós temos hoje aqui na nossa cidade e no nosso estado, é uma maneira segura de se voltar às atividades comerciais e dar essa possibilidade da economia voltar a se movimentar aqui no nosso estado de São Paulo? Alan, por favor. Então, Guto, eu enxergo de uma forma assim. A gente sempre tem que basear e ponderar as duas coisas, né? A vida nunca vai ser menos importante do que a economia, mas a economia também ajuda a salvar vidas, né? Então, acho que tem que ser ponderado, acredito que tem que ser feito dia a dia as coisas, do jeito que está sendo feito. Não sei se é da melhor forma, mas a gente está vivendo um momento que é tão incógnito que nem
os grandes centros de ciências ou as coisas conseguem com uma comunicação exata, né? A gente vê pela OMS e se contradiz em vários pontos, acaba não tendo um discurso alinhado. Então a gente está vivendo um momento novo, é muito difícil para a gente afirmar isso está correto, isso não está correto. Eu acredito muito que a economia precisa voltar, mas de forma segura, tá? Que a gente não expõe as pessoas a um risco maior do que a gente já está, que a gente não ponha pessoas em risco desnecessariamente. Eu acho que esse é o maior ponto. Então, feito gradativamente, como está sendo feito, tem algumas coisas que eu discordo da forma que está sendo feito, algumas atividades que não deveriam ser liberadas ainda, que não deveriam ser liberadas, e tem atividades que deveriam ser liberadas e não estão sendo. Então, acredito que está tendo, assim, algumas coisas que estão mais do lado político, para aceitação, do que para preservar a vida, tá? Então, essa é uma opinião que eu tenho, assim, um pouco divergente da forma que está sendo feito. Mas vamos colocar sempre a vida em primeiro lugar, né? Muito bem, tempo. Passando aqui, Vitor, para você, essa volta, a forma que estão sendo feitas, os dados estão sendo colhidos, né? Os parâmetros estão sendo utilizados para se dizer o que volta, como volta e tudo isso. A seu ver, é uma decisão acertada? Era algo necessário agora para se, de certa forma, tentar remediar a crise econômica ou ainda não era tempo, principalmente na nossa região, aqui na nossa cidade, de voltar às atividades comerciais, Vitor? Guto, tenho muito acordo com o que o Alan colocou. Acho que ele está correto. Eu acho que o erro começa lá em março, quando as autoridades não conseguiram explicar direito as razões pelas quais a gente deveria cumprir o isolamento. Acho que se lá no começo a gente tivesse cumprido um isolamento mais rigoroso e sobretudo, passar a importância de se respeitar ele, possivelmente hoje nós já nem estaríamos discutindo a volta, nós já teríamos voltado com quase tudo, talvez só com as escolas e algumas coisas onde tem aglomeração em locais fechados, que ainda estariam fechados. Mas como a gente ficou naquela discussão, que acabou indo para a questão política, e aí algumas pessoas resolveram descumprir com o isolamento, isso fez com que o isolamento fosse se prolongando, a doença continuou acontecendo de uma maneira até um pouco mais acelerada do que deveria. A gente ainda tem hoje, né, infelizmente também por questão de gestão aí dos nossos governantes, a gente tem hospitais de campanha que não tem os equipamentos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em outros locais, tem lugares lá no norte que tem hospital, tem o equipamento, mas não tem o profissional médico. Então, foi uma série de fatores que prejudicaram a melhor eficiência desse isolamento, prolongaram isso, e mesmo hoje com a reabertura, a gente ainda vai ter uma dificuldade de retornar à normalidade, porque a questão econômica já se agravou de certo grau que só o isolamento já não adiantava mais, porque as pessoas já não estavam respeitando, e também agora essa flexibilização. E aí eu discordo, por exemplo, na questão acho que as igrejas não deveriam estar funcionando ainda, porque todas as pesquisas indicam que o maior grau de infecção se dá por meio da aglomeração em locais fechados. Então a igreja não tem, eu entendo, eu sou cristão e tudo mais, mas não entendo a pressa para se retornar com os cultos religiosos e, sobretudo, as festas. Acho que é um risco grande a ser pago, e aí talvez a gente até tenha que retornar em algumas coisas. E os critérios adotados pelo governo também, não tem nenhum critério, na verdade. É difícil você achar ciência nesses critérios, onde algumas regiões reabrirem, outras não. Enfim, é alguma coisa bem atabalhoada. Então é difícil da gente dizer que está certo quando você não acha um fio de coerência nessa decisão. Muito bem, tempo. Alan, você tem 1 minuto e 20, ainda se quiser tecer mais considerações a respeito dessa pergunta, pode falar. Eu concordo exatamente com o que o Vitor falou. Assim, se você comparar, por exemplo, uma atividade de uma escola com uma atividade da igreja, por exemplo, é uma aglomeração praticamente igual, de pessoas no ambiente fechado. Então, por que liberar a igreja? Eu não sou contra, a fé é muito importante. Também sou cristão, não tem, entendeu? A gente, na verdade, assim, tem que entender que a fé é um momento de fé, para as pessoas manterem a fé naquilo que elas acreditam que é importante para ter esperança, mas não acelerar o processo, né? Não evitar essas partes de aglomeração.
não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então, tem cuidar da saúde, abrir negócios que precisam sobreviver, que gerem renda, que gerem empregos para as pessoas, que é a condição mínima delas viverem, e respeitando a vida. O único problema é que a gente não sabe como fazer isso da melhor forma, né? Se é com máscara só, se é com distanciamento social, porque até as próprias autoridades que deviam dar esse norte para a gente divergem de alguns pontos. Então, a gente precisa ainda conhecer melhor, né? Então, tem que estar mais alerta. As pessoas não entrar nessa questão de desinformação, desacreditar das coisas. Cada dia as informações vão mudar, mas que elas aceitem isso, né? Muito bem. Passando agora aqui para o Vitor. Vitor, tem 27 segundos, quiser fazer mais um comentário a respeito desse assunto? E a respeito de tudo isso, Guto, o que dá segurança para o retorno é a capacidade dos nossos governantes de fazer os testes e de identificar quem está doente e colocá-lo em isolamento. E esse é o grande problema hoje, a nossa capacidade de teste. A gente nem tem um retrato correto de como está a situação na cidade, porque a gente tem poucas pessoas sendo testadas e aí você fica no breu, na verdade. Você não sabe se a gente está diminuindo os números ou se a gente só está testando pouco. Muito bem. E continuando, né, exatamente a respeito desse assunto, e continuamos com você, Vitor, agora nessa nova rodada aqui você começa respondendo, né? Para você, os passos daqui para frente aqui na nossa cidade, nós tivemos aqui os primeiros passos, a questão do hospital de campanha, seja toda aquela estrutura inicial, emergencial, tudo, mas agora para nós vencermos isso, para ter uma escalada, vamos dizer assim, sustentável, mantendo os índices baixos aqui na cidade, tudo, o que seria mais importante para você? É essa questão da testagem, é a questão de novos leitos, quais são os pontos principais a serem trabalhados aqui na cidade para a gente conseguir ter um levante, né, uma reabertura aí sustentável? Olha, Guto, eu acho que aí eu vou um pouco isentar os gestores, porque eu acho que eles têm o papel deles e daqui a pouco eu vou trabalhar sobre isso. Mas acho que é sobretudo da conscientização das pessoas. Eu acho que as pessoas precisam entender, desde a questão mais básica, que é a questão da máscara, que a gente sabe que ela serve muito mais para você proteger os outros do que para se proteger, embora isso também sirva como isolamento, mas ainda você corre o risco, porém você diminui, se você estiver contagiado, você diminui a capacidade de contagiar os outros. Já existem pesquisas que comprovam que a infecção em local aberto ela é bem menor do que em locais fechados, então evitar aglomerações nesses locais. E nesses locais onde você permanece fechado e por muito tempo, um negócio que aumenta muito a capacidade de contaminação é, por exemplo, falar alto, ou, por exemplo, um coral numa igreja. Ele é extremamente perigoso no período de coronavírus, a partir de pesquisas feitas na Coreia do Sul, que identificou que, por exemplo, numa igreja ou numa academia, um professor que estava contaminado, ele acabou contaminando praticamente todo mundo de turmas diferentes, em horários diferentes, porque ele ficou ali e o ar-condicionado também ajuda a espalhar o vírus. Então, esses locais a gente deve evitar, locais fechados, local de bastante aglomeração, onde as pessoas têm que falar alto, ou tem muita troca de pessoas, esses locais a gente deve evitar. Continuar, embora esteja tudo aberto, fazer aquilo que realmente é necessário. Acho esse momento não é o momento de passear. Se quer passear, precisa, está estressado, sai dar uma volta no local aberto, etc. Mas evita os locais fechados, faz aquelas compras que você realmente precisa, evita sair agora nesse momento para bater perna, para ver vitrine. Acho que esse não é o momento. Logo, isso a gente vai poder voltar a fazer essas coisas, mas agora não é hora. E da parte da gestão pública, Guto, acho que é difícil a gente dizer de fazer mais leitos e tal, porque também está muito difícil e caro. Eu acredito que a questão é priorizar testagem, garantir que esses testes saiam com resultado rápido e identificou as pessoas, isola elas, vê com quem elas tiveram contatos, faz o exame nessas pessoas também, para que a gente consiga identificar onde está o vírus e ir isolando para que as outras pessoas que não estão contaminadas não se contaminem. Muito bem, tempo. Alan,
Para você, né, olhando para a situação agora aqui da nossa cidade, né, você já citou aqui, né, de certa forma se apresentava a seu ver como uma necessidade essa reabertura, dar esse impulso aí para as empresas e tudo, né, mas para que isso aconteça de uma forma sustentável, para que nós possamos cada vez mais alçar aí novas faixas, né, de liberação, ter algo, vamos dizer assim, cada vez funcionando melhor e combatendo o vírus ao mesmo tempo. Quais seriam os principais passos aí a serem feitos tanto pelo poder público quanto pela população aqui de Itapetininga? Eu acredito que a conscientização da população, como o Vitor falou, é uma coisa imprescindível, né? A gente trabalhar numa linha e seguir nela, lógico, que respeitando as novas orientações científicas que vão aparecendo conforme vai tendo conhecimento maior desse vírus, mas sempre trabalhando na raciocínio de conscientização das pessoas, entender que usar máscara não é um texto, né? É usar de verdade. Todas as empresas sempre disponibilizando álcool em gel, evitar ao máximo o acúmulo de pessoas dentro do ambiente fechado. Isso que o Vitor falou é imprescindível. O vírus faz muito mais rápido a proliferação ali, nesse ambiente, ar-condicionado também, evitar o uso, deixar sempre muito aberto. Usar medidas de ventilação maior do ambiente. Você consegue fazer tudo isso a partir de uma orientação bem feita. Então, eu acho que poderia investir mais na orientação da população, identificar como chegar, às vezes, as pessoas que têm dificuldade de receber essa informação. Tem pessoas que não acessam a internet todo dia. Então, tem pessoas que não assistem TV todo dia. Então, tem que procurar formas de conseguir isso. Não sei se ONGs ou outras coisas conseguem levar essas informações, então ter o apoio dessas pessoas que querem ajudar seria imprescindível na minha visão. E dos empresários sempre respeitar a vida, respeitar que o vírus é letal, respeitar a população e a gente fazer de uma forma gradual e de uma forma respeitando a vida e também o nosso sustento, que é o nosso comércio. E fomentar que isso seja de uma forma muito segura. Eu acho que essa é a minha opinião. Muito bem, tempo. Vitor, tem 37 segundos, se quiser complementar ainda a respeito desse assunto. Para finalizar, Guto, acho que acredito que não tem muito mais o que a gente ficar falando. É entender a nossa realidade, é não minimizar o vírus. O vírus ele realmente ele vem se mostrando cada vez pior, né? Alguns especialistas já dizem que ele nem é mais assim, só uma questão respiratória, porque ele tem atacado outras partes do corpo. Então, as pessoas entenderem a gravidade do vírus e tomarem os devidos cuidados. Na medida que a gente vai avançando e mais gente vai sendo contaminada, o vírus meio que vai se aproximando, você vai conhecendo as pessoas que estão se contaminando e parece que vai acreditando mais. Mas eu espero que não precise acontecer isso para as pessoas darem mais atenção ao vírus. Muito bem. Alan, 1 minuto e 7, se quiser complementar esse assunto. É exatamente isso, né? A capacidade de testagem também que o Vitor citou, acho que é importante a gente ter. É importante que a gente preserve as pessoas que estão no nosso meio, que são de alto risco, né? Os nossos avós, as nossas mães e pais. Então, respeitar essa coisa de a pessoa ter propensão a receber o vírus e ter um pior estado através de outras conformidades que ele já tenha, né? Então, levar essas informações para as pessoas que não têm. Eu fiz muita gente, a maioria da população tem muita informação hoje, mas tem muita gente que não recebe, né? Não tem acesso às informações. Eu acho que esse é o maior papel do cidadão hoje de Itapetininga, é providenciar informações para as pessoas que estão sem essas informações corretas, para as pessoas poderem se atentar e cada vez mais se respeitar e respeitar o próximo, né? É o mais difícil. Esse vírus trouxe essa questão muito forte para a gente, aprender a respeitar o próximo. O uso da máscara é um respeito ao próximo. Tempo muito bem, então já partindo aqui para a nossa terceira rodada de perguntas, hoje, né, onde nós
que estamos passando aqui para você que está assistindo é dia 16 de junho, então, mas nós estamos gravando nesse dia 10, então, que foi nessa última quarta-feira. Então nós estamos aí com um pouquinho essa diferença aqui de tempo. Pode ser que muita coisa aconteça nesse meio tempo aqui, mas eu já gostaria de perguntar aqui agora, começando por você, Alan, falando a respeito da situação institucional aqui do nosso país, né? Como você avalia até hoje, dia 10, aquilo que está acontecendo? Quando o governo do Bolsonaro foi eleito e também foi composto todo o seu time lá, se colocou muitos militares ali, o que associou na cabeça de muita gente a questão aí do passado do Brasil, da ditadura e tudo, de um governo militar. Ao mesmo tempo, por parte dos apoiadores do Bolsonaro, hoje se tem falado muito sobre uma ditadura do STF, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal, através de suas ações, eles estariam interferindo, não deixando governar, ferindo, vamos dizer assim, os três poderes, ferindo a isonomia ali entre eles e tudo. A seu ver, Alan, quais são os pontos aí que de certa forma teriam, vamos dizer assim, mais razão nisso? Bolsonaro está levando o Brasil mais próximo à ditadura ou a ação do STF ela está beirando aí um autoritarismo também aqui no Brasil? Olha, eu tendo a pensar e não acreditar em nenhuma das duas, tá? Por que eu vou explicar isso? Eu acredito nisso, gosto da democracia, gosto do debate e acredito que ninguém da população ia deixar isso acontecer. Pode ter pequenos grupos que queiram esse tipo de extremismo, mas eu acredito que nós já aprendemos as duras perdas que foi da ditadura que nós passamos, então acho que não vai haver isso nem por parte do presidente, porque ele não conseguirá, se ele quiser, né? Não sei se ele quer, eu acredito que não. O STF eu também não acredito, mesmo eu não concordando nem com decisões do Bolsonaro, nem com decisões do STF. Eu acredito que eles estão nessa briga exatamente pela democracia, porque é divergência de pensamento. Um tenta jogar o poder contra o outro e fica nesse dinamismo. Não concordo como é feito essas acusações deliberadas, sem as pessoas precisar provar as coisas que falam. Eu acredito que precisaria ter as pessoas precisariam ter mais responsabilidade, cada um tem que ter mais responsabilidade naquilo que ele fala, naquilo que ele acusa as pessoas. Esse autoritarismo, por exemplo, a STF está fazendo de investigar as fake news. Eu acredito que tem que ser investigado, mas pode ser feito de uma forma melhor, entendeu? Melhor explicado, utilizando os poderes de melhor forma. Mas eu acredito ainda que a base da democracia nossa está muito forte. Nós só estamos como um bebê na democracia. Eu acredito que a gente está aprendendo a lidar com as diferenças do próximo, aprendendo a discutir pontos de vista diferentes. Tá? Por exemplo, o Bolsonaro é muito autoritário na fala dele. Ele tem que aprender que, como um gestor, ele é para governar o país, ele não tem que agradar só os eleitores dele. E não ficar sendo grosseiro com as pessoas. Tem decisões que eu concordo com o Bolsonaro, tem decisões que não. E acredito que, como assim eu concordava com algumas do Lula, ou discordava, entendeu? E sempre vai ser assim os poderes. Você vai, por mais que você tenha sido uma linha diferente, com algumas coisas ou não. E isso você pode fazer. As pessoas têm que entender que eu acredito que, na verdade, a política é feita de ideologia, não de pessoas. Então, parar de achar que tem salvador da pátria. E nós queremos sempre chegar no mesmo resultado, às vezes por um caminho diferente. As pessoas têm que entender isso. E debater de forma saudável as ideologias, não as decisões de pessoas X, A ou B ou C. Então, se você segue uma ideologia, você hoje pode concordar com ele. Se esse político mudar a ideologia dele, você pode mudar de não apoiar ele mais, tá? Não seguir mártires, sabe? Fazer as pessoas se tornarem mais do que são. Muito bem, Alan. E passando agora aqui para o Vitor. Vitor, a seu ver, né? Tudo isso aqui que foi comentado a respeito dessas duas, vamos dizer assim, que aparece, né, nos dois discursos, dos dois lados, principalmente, nós vemos sempre a palavra ditadura, volta e meia, aparecendo ali. A seu ver, alguma dessas duas é justificável? Existe uma mais justificável do que a outra? Os dois lados estão errados? O que você acredita aí, Vitor? Guto, acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Na verdade, a gente tem o nosso tecido social aí, né, totalmente rasgado, né? Não é de hoje que o judiciário vem se metendo, ou vem sendo chamado a se meter nas coisas dos outros poderes, né, do legislativo e do executivo. Hoje é quase que automático, qualquer ação
uma medida aprovada, seja pelo Executivo ou seja pelo Legislativo, alguém vai provocar a Justiça e, sobretudo, o STF para opinar. A gente já teve situação, inclusive, acho que nos 3 últimos governos, aí inclusive de juízes de primeira instância proibirem ou liberarem alguma coisa do Executivo ou do Legislativo. Então isso não se resume só ao STF. O STF é o que mais toma decisões sobre isso, porque é o que mais é invocado. Mas a gente já viu decisões de primeira instância proibindo decisões do Executivo, por exemplo. Acho que aconteceu recentemente com o Bolsonaro, já aconteceu com o Temer, acho que já tinha acontecido com a Dilma Rousseff. Então, existe um certo ativismo por parte do Judiciário, e isso muito por conta da expressão das ruas. As ruas, muitas vezes, exigem algumas coisas das quais não são simples de serem feitas, mas como uma canetada de um juiz, acaba simplificando. Então, a gente tem uma situação aí de anormalidade, vamos dizer assim. Ora, se isso me beneficia, eu vou lá e encontro uma leitura na Constituição que eu acredito que é constitucional, como se for também do meu desagrado, eu vou achar uma outra leitura para dizer que aquilo é inconstitucional, e quem tem que decidir isso, geralmente, são os juízes, que também têm sua interpretação da Constituição. A gente tem lá os ministros do STF, e de escolas diferentes e de entendimentos diferentes. Hoje mesmo, hoje no dia que a gente está sendo gravado, vai ser discutida essa questão do inquérito das fake news. Até então, foi meio que foi uma decisão ali do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Agora o plenário vai decidir. A gente sabe que tem vícios de origem nessa decisão, embora a investigação das fake news faça um sentido. Mas ele começa todo errado. E aí na justiça, quando a origem é irregular, às vezes você anula todo o processo. O que eu acho que aconteceu também em outros processos, muitas vezes na sede de se fazer justiça, se cometeu irregularidades no meio do processo. Então, isso vale para o inquérito da fake news, isso vale inclusive para a Lava Jato, que acabou até inocentando algumas pessoas, embora elas fossem culpadas, mas da maneira como ocorreu a investigação, acabou anulando todo o processo nessa sede desse ativismo judiciário que prejudica todo mundo. Então, essa questão da ditadura vem sendo invocada, inclusive tem gente da população que é a favor de uma ditadura, porque acha que é a única solução para toda essa bagunça que está ocorrendo no momento. Muito bem, Alan, você tem 6 segundos, quiser complementar ainda alguma coisa? Eu falo isso a favor de a gente quebrar um pouco essas linhas em excesso das leis, sabe? Acredito que quebrar essas variantes, né? Na linha do que o Vitor tem falado, há muita interpretação. Então, se a gente enxugar um pouco, acho que seria melhor. Não 6 segundos só, então eu tive que interromper aqui, perdão, mas já vamos para a nossa última pergunta aqui, a nossa última rodada, então, desse contraponto, já trazendo aqui, então, o Vitor e o Alan, 2 pessoas ligadas aqui ao comércio da nossa cidade, as empresas aqui de Itapetininga, conversando, né, a respeito de diversos assuntos, e o Vitor adiantou um pouquinho aqui, né, falando a respeito dessa questão das fake news, né, que foi algo que tem sido, vamos dizer assim, a grande conversa e que tem tido uma grande ação, né, do próprio judiciário com respeito a isso, né. Vitor, para você, no seu olhar, né, nesse momento, existe, vamos dizer assim, como se entender, como se deixar bem claro o que seria a fake news, o que seria um erro simplesmente da pessoa, ela achou que era uma informação, acabou divulgando, ou quando ela faz isso com maldade mesmo, e quando é simplesmente uma opinião dela que diverge, vamos dizer assim. Tem como a justiça deixar isso muito claro para poder se impunir as pessoas que fazem um ato ilícito, exatamente? Então, não é simples de se dizer o que é fake news e o que não é fake news. Algumas pessoas tentam minimizar isso ou tentam simplificar isso dizendo, se saiu nos grandes veículos de imprensa, então é verdadeiro, e se não saiu, provavelmente é falso. Eu não acredito nisso. Isso é uma maneira de tentar monopolizar a informação e tentar determinar quem são os veículos detentores da verdade. Inclusive, eles podem acabar publicando fake news ou notícias que não se encaixariam na fake news, mas também não teve o devido processo de checagem de informação, de mostrar claramente quais foram as situações. Acho que agora tem alguns casos que são muito sérios. Por exemplo, tem um site que nada dele era verdadeiro, inclusive os colunistas, eles eram uma criação robótica. Teve uma das colunistas, era uma mulher, né, com nome X, aí foram ver uma foto da Thalita Rebouças, a escritora,
e foi totalmente modificada nela na internet, e aí era como se ela fosse uma colunista desse site que publicava fake news e que vira e mexe era compartilhado, inclusive pela família do presidente da República. Então aí dá para você dizer claramente que esse site ele não existe sequer um jornalista responsável e as notícias são inverídicas. Maneiras claras de se determinar, mas é difícil você criar uma lei e dizer o que é fake news e o que não é, o que é opinião e o que é uma notícia inverídica. Acho que dá para deixar claro, por exemplo, que qualquer pessoa pode ter uma opinião e expressar isso na internet contra. Falar, eu acho o Vitor isso, eu acho o Vitor aquilo, não gosto dele, não concordo com ele. Agora, por exemplo, a pessoa criar uma notícia ou compartilhar, o Vitor é traficante, ou sei lá, ele é um assassino, aí é fake news, não tem fato. Agora, opinião, ela achar que o Vitor defende assassinos, sei lá, da cabeça dela pode achar isso, beleza, é a opinião dela, eu não vou concordar, lógico, tenho até o direito de rebater ela. Agora, ela inventar um assassinato ou algo do tipo, aí é fake news. Acho que para começo da nossa conversa é isso. Muito bem. E para você, Alan, toda essa conversa em torno desse termo, né, fake news aí, da tipificação disso como crime, de como aplicar isso na população em geral, naquilo que as pessoas colocam no seu Facebook pessoal, nas suas redes sociais e tudo, é algo muito delicado, né? Mas para você, existe essa divisão, existe essa forma aí de separar, né, o que é opinião, o que é muitas vezes um erro da pessoa, simplesmente ela viu uma informação em algum lugar e colocou, ou quando ela faz uma fake news mesmo? Eu vou muito na linha do que o Vitor falou, acho que a gente tem que checar as informações. Para mim, a fake news é uma pandemia também que a gente vive, é uma pandemia que vem desde aí das eleições de 2018, que está irradiada já nas nossas redes sociais. As pessoas não baseiam opiniões dela, o problema é basear a sua opinião em coisas assim, verídicas, né? Você tem o direito à sua opinião, mas você fazer uma acusação com uma pessoa muito grave, né, na minha opinião, como o Vitor falou, você pode divergir de mim e falar que o Alan gosta disso e eu não gosto. Legal, não tem problema nenhum. O problema é quando você vem e ofende a pessoa, generaliza uma classe, que para mim isso é um problema muito grande, a generalização também é unanimidade, é uma coisa burra, não dá para você generalizar as classes trabalhistas, sociais, enfim, qualquer classe, para mim, não dá para você generalizar. Então, tem todo esse problema. E eu acredito muito que a gente está aprendendo com o processo que nem o coronavírus, a gente está aprendendo a combater isso daí. Pessoas que estão fazendo isso na maldade têm que ser responsabilizadas. Eu acredito muito que o cidadão tem que aprender os seus deveres também. Então, não só os seus direitos. Então, você tem que respeitar o próximo, saber que ali do outro lado, a pessoa que você está ofendendo tem família, ela tem o emocional dela, de alguma forma você pode estar impactando negativamente nisso, ter essa responsabilidade. Então, a gente tem que encontrar forma de verificar essas coisas e responsabilizar essas pessoas, o que é muito difícil na internet, porque você tem que seguir rastros de IPs, enfim, outras coisas não tão simples que nem um RG e um CPF. Muito bem, tempo passando aqui. Vitor, 55 segundos, quiser trazer mais alguma consideração a respeito desse assunto, Vitor? Acho que o principal aí é para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Vou citar aqui a TVI. A TVI tem uma responsabilidade, tem uma sede, tem jornalistas, tem gente que é pago para trabalhar aí. E o que a gente, como cidadão, deve fazer? Primeiro, prestigiar a TVI. E o segundo, que é ajudar que esses veículos se mantenham, que é patrocinando seus programas, que é colaborando, que é compartilhando. Porque a TVI vem fazendo um excelente trabalho durante essa pandemia, entrevistando todos os lados, entrevistando as autoridades, trazendo as informações, inclusive levando os cultos religiosos aí para a TV, para que as pessoas não precisem sair da sua casa. Então, faz um grande trabalho durante essa pandemia e a gente tem que prestigiar isso. Então, e levar a TVI a sério. Se uma informação veio da TVI e a outra informação do WhatsApp é contraditória, eu vou acreditar na TVI, porque ela tem essa responsabilidade, ela tem o CNPJ, ela paga os impostos, eu vou acreditar nela, ao invés de uma notícia que eu não sei nem quem fez. Muito bem, Vitor. E passando aqui, Alan, 1 minuto e 6 segundos, quiser complementar também a respeito desse assunto? Eu acredito que tem que seguir nessa linha de pegar informações que tenham mais credibilidade, pessoas, jornalistas formados, que tenham base, fundamentos
que sejam citados da onde veio essas informações, as fontes, né? Não adianta você pegar uma notícia de uma fonte que você não consegue checar a credibilidade disso. Então, você acreditar em qualquer vídeo, qualquer pessoa falando certas coisas, sem mostrar para você dados, né, verdadeiros, da onde tirou esses dados, é muito importante. Ela pode apresentar vários dados, existem N pessoas que apresentam dados que ela nem consegue dizer de onde ela tirou aquilo. Então, atentar essa parte, procurar ter responsabilidade e estudar naquilo que você vai criar sua opinião, não criar opinião sobre qualquer coisa que você lê, né? A rede social abre para você ter opinião sobre tudo, mas você nem sempre precisa emitir a sua opinião. Às vezes você pode estudar mais e entender melhor a fundo para você emitir uma opinião. Eu raramente entro em uma discussão de alguma coisa em rede social, porque eu não acho que é benéfico você ficar brigando, partindo para uma provocação maior sem você ter segurança naquilo que você sabe. Muito bem, agradeço bastante a participação de vocês aqui com a gente, né, trazendo para esse dia aqui do Telescópio mais esse contraponto, com essas informações aqui, essa conversa muito importante também para discutir esses assuntos aqui em Itapetininga. Vitor, muito obrigado, um grande abraço. Alan também, muito obrigado pela participação aqui, valeu mesmo aí pela disponibilidade de estar junto com a gente aqui nesse dia de hoje, né? Lembrando que o programa de hoje, você que está comentando aqui com a gente, eu agradeço bastante você que está assistindo, compartilhando aí, mas o programa de hoje ele foi gravado, então nós temos aí, nós vamos conseguir interagir com você ao vivo aqui, mas é sempre muito bom poder ler aqui seus comentários. E você que está acompanhando com a gente, gostaria do seu almoço aí, ter uma opção deliciosa com todo o carinho aí do Cássio e toda a equipe, então tem o Vila Rosa para você, veja só essas imagens. Muito bem, Telescópio voltando aqui para você. Você viu essas imagens, deu água na boca, então não deixe de ligar lá no restaurante Vila Rosa. Eles têm todas as opções aí para levar essa comida aí na sua casa, para que você e toda a sua família possa fazer um almoço muito gostoso no dia de hoje. E você que está acompanhando com a gente, nós temos aqui a Natália Bramalhão, ela que é consultora internacional, diretamente lá de São Paulo, vai conversar aqui com a gente, porque mesmo com toda essa pandemia, com tudo isso que acontece no mundo todo, né, nós temos aí um sonho de muita gente que é a cidadania italiana, né? Aqui no Itapetininga, uma cidade que tem uma colônia italiana muito forte, a imigração veio para cá, que faz parte das nossas raízes aqui. Então nós vamos conversar lá com a Natália. Natália, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio. Como estão as coisas aí em São Paulo? Já está tudo entrando mais ou menos nos eixos, ainda não? Boa tarde. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar para vocês sobre cidadania italiana. E eu espero que eu consiga tirar muitas dúvidas. A situação aqui em São Paulo está melhorando, mas não está muito boa. O comércio voltou, mas infelizmente o coronavírus está matando muitas pessoas, então está normalizado. Muito bem, né? Ainda tem um longo caminho para nós percorrermos aí. Mas, Natália, já conversando com a gente, então, a respeito da cidadania italiana. A primeira coisa que eu gostaria já de perguntar para você, né, é como que a pessoa, vamos dizer assim, como que normalmente é despertado esse interesse, né? A pessoa que ela tem uma descendência direta, ou às vezes é uma descendência um pouco mais longa. Até quando ela pode, vamos dizer assim, ainda recorrer, tentar essa cidadania italiana? Na maioria dos casos, as pessoas se interessam pela cidadania por descendência, tá? Mas existem outros meios de requerer. Seria por casamento,
por tempo de residência na Itália. Então, hoje, a maior procura é por descendência, porque existe mais de 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil. Isso representa cerca de 15% da população. E até quantas gerações ele poderia recorrer a isso, né? Você fala que seriam 30 milhões, mas acredito que não todos diretamente, não filhos de italianos aqui no Brasil, né? Mas até quando isso é aceito aí pelo governo da Itália para emitir a cidadania? Não existe limite de geração, mas tem um problema. Quanto mais distante a geração, por exemplo, um pentavô italiano, mais difícil localizar os documentos para poder provar a sua ligação com o italiano. Ah, muito bem, olha só, então essa informação aqui, pessoal, eu sempre achei que tinha algum limite, então não existe, mas existe toda a dificuldade, o trâmite, que eu acho que é o grande trabalho mesmo, né, da questão de se ter uma cidadania, que é você conseguir, vamos dizer assim, ter os documentos comprovando, né, ter toda a linha hereditária ali para chegar até você. E como que é feito esse trâmite? Ele é necessário se estar na Itália? Tem como se fazer diretamente aqui do Brasil? Como que funciona, Natália? A cidadania por descendência, ela pode ser feita de 3 modos. Ou pelo consulado italiano, ou diretamente na Itália, ou pela justiça. Pela justiça seria feito uma ação contra o consulado italiano, porque por lei o consulado tem até 730 dias para atender o requerente, e não é isso que acontece. Então é possível fazer pela via judicial, que para quem não pode viajar para a Itália é uma ótima opção, devido à demora do consulado italiano no atendimento dos interessados. A fila de espera é muito longa. Muito bem. E também, falando aqui, né, da questão dos custos, é algo muito custoso, hoje em dia é um pouco mais fácil, já foi muito pior. Como que é hoje para uma pessoa que tem esse sonho de conseguir a cidadania italiana? Não é muito difícil. A questão é que muitas pessoas elas não podem viajar para a Itália. Esse é o modo mais rápido de reconhecer. E muitas vezes as pessoas acabam deixando isso de lado por não poder viajar para a Itália e não querer esperar 2 anos ou até mais que isso, dependendo da opção que ela escolher. Muito bem. E falando também aqui, Natália, uma vez eu entrevistei uma grande figura aqui da cidade, né, dono de um açougue aqui na cidade, onde ele falava que o pai dele era um descendente, ele vinha da Suíça, né, e quando ele chegou no Brasil, quis a cidadania brasileira, ele teve que, vamos dizer assim, como que eu posso falar? Ele teve que tirar a cidadania do país dele mesmo, né? Ele teve que deixar de lado mesmo a primeira cidadania, que no Brasil na época parece que não tinha dupla cidadania, algo desse tipo. Aqui no Brasil ainda vigora isso, ou seja, alguém que é filho de um italiano, mas que veio para o Brasil, se naturalizou, teve uma cidadania brasileira reconhecida. Os descendentes, eles perdem direito a ter a cidadania italiana? No caso de naturalização, se o naturalizado tiver um filho antes da naturalização, não tem problema nenhum. Agora, desculpa, eu errei. Eu falei ao contrário, desculpa. Não, sem problema. Tá. Se o italiano... Você está falando de cidadania da Suíça? Desculpa, eu não compreendi. Não, é que eu citei só um exemplo, é porque assim, o pai dele era suíço, veio para o Brasil e ele se naturalizou, só que na época ele precisou, vamos dizer assim, renegar a cidadania suíça dele para ter só a brasileira. Daí ele fala que depois ele não teve mais direitos. No caso da italiana e no processo de hoje, ou seja, vinha um italiano aqui para o Brasil, vamos dizer assim, meu pai seja italiano, né? Ele veio para o Brasil, mas ele tem a cidadania brasileira também. Eu tenho direito à cidadania italiana? Se ele se naturalizou antes do seu nascimento, não, você não tem direito. Agora, se ele se naturalizou depois do seu nascimento, não tem problema nenhum. Porque quando você nasceu, ele ainda era italiano, ele não tinha se naturalizado. Entendeu? Muito bem, então olha só, é muito importante para o pessoal ir acompanhando também. E existe assim, você citou aqui, né, a questão dos documentos, existe um passo a passo, mais ou menos, para o pessoal entender como que é esse processo, né? Ele teria que já de primeiro ir até a Itália, ou ele tem que conseguir já alguns documentos aqui no Brasil? Como que funciona, Natália?
O processo ele é dividido basicamente em 3 etapas. Após o cliente, o requerente, montar a árvore genealógica, ele precisa localizar todos os documentos necessários. Então, o primeiro passo é localizar a certidão de nascimento e casamento do italiano, certidão de nascimento e casamento do filho do italiano, do neto, do bisneto. Isso vai depender da árvore genealógica do requerente. Muito bem. E no caso do casamento, né? Só trazendo a questão do casamento. Se eu me casar com uma italiana exatamente, assim, natural da Itália, eu tenho direito à cidadania. E no caso de me casar com uma descendente que tem a cidadania, eu também conseguiria requerer a cidadania? Sim, se você casar no civil, você consegue requerer a cidadania após 1 ano e meio, caso vocês tenham filhos, ou 3 anos, caso vocês não tenham filhos. Muito bem, então, trazendo aqui pra gente essas informações. E quanto aos documentos, você fala aqui, né, você citou que seria a questão da certidão de casamento, também as certidões de nascimento. Isso fica disponível? É comum se encontrar, vamos dizer assim, mais do que 3, 4 gerações? É fácil de se encontrar na Itália ou é algo muito difícil? Alguns casos sim, a maioria não. A maioria não é fácil. É necessário uma pessoa especializada para poder fazer as buscas dos documentos. Este é um dos passos mais importantes, porque sem localizar os documentos não tem como você provar que é descendente de italiano. Então, quanto mais antigo for o documento, mais difícil será o trabalho, provavelmente. Alguns casos são fáceis, mas tudo depende da região onde está, e pode também acontecer alguns problemas, como cartório que pegou comune que pegou fogo, cartório que pegou fogo no Brasil, paróquia. Então, tem diversas situações que podem atrapalhar essas buscas de documentos. Muito bem, eu agradeço bastante a sua participação aqui, Natália. Se quiser, vamos dizer assim, para o pessoal que tem esse sonho aí, né, quais são os grandes benefícios, né, aquilo que a pessoa, vamos dizer assim, ela consegue, vamos dizer assim, que você recomendaria, assim, essa busca pela cidadania, mesmo para quem tem essa possibilidade aí agora, se você quiser deixar esse recado aqui final para o pessoal. Então, muitas pessoas, elas têm o direito, elas não sabem que elas têm esse direito. E hoje, na situação atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é muito importante que essa pessoa ela corra atrás desse direito para buscar uma qualidade de vida melhor. Infelizmente, no Brasil, nós estamos com muitos problemas políticos. Agora, esse problema do coronavírus piorou muito a situação, então eu acho muito importante, quem tem esse direito, procurar um especialista. No caso, eu estou à disposição para ajudar quem tiver dúvidas, precisar de um serviço especializado, e o senhor Giovanni, que me deu essa oportunidade de estar aqui falando no programa, ele é uma pessoa também que pode ajudar todas as pessoas que quiserem fazer o reconhecimento deste direito. Muito bem, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente, Natália. Muito obrigado para você e para todo o pessoal aí, os descendentes italianos aqui de Itapetininga também, o seu Giovanni aí também. Agradeço bastante essa situação aqui, trazer essas informações para o pessoal de Itapetininga, né? A TVI, ela serve também para a nossa comunidade, é uma parte muito importante da nossa comunidade aqui de Itapetininga, a comunidade italiana aqui da nossa cidade. E trazendo para você aqui uma notícia que saiu no jornal Correio de Itapetininga, que foi às bancas nessa última quarta-feira da semana passada, né? Tivemos a edição adiantada aí por conta do feriado na nossa cidade, falando a respeito do rio Itapetininga, aqui, né? Que nós temos a SEI correndo lá na Câmara de Itapetininga, que tem um prazo regimental de 90 dias. No entanto, foi prorrogado esse prazo. Então diz aqui a notícia do Correio que a Câmara Municipal de Itapetininga aprovou por requerimento de autoria de 2 vereadores, que é o Dr. Marcos Tadeu e a Denise France, solicitando a prorrogação de mais 90 dias o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, a SEI.
formada para apurar os fatos relacionados à possível contaminação do rio Itapetininga. Segundo os autores, a excepcionalidade causada pela pandemia do Covid-19 tem limitado o exercício normal das atividades dessa comissão. A informação foi divulgada pelo site da Câmara Municipal, então teremos a prorrogação da SEI do rio Itapetininga aqui na nossa cidade. E você que está procurando nesse momento aí um presente, também quer renovar um pouquinho aí o seu guarda-roupa, já está precisando de roupas novas, tudo, tem a Almenara Modas, essa empresa que sempre traz ótimas opções, que traz também sempre um atendimento muito especial, com um atendimento dessa forma agora facilitado aí para quem gostaria de ter um atendimento com toda a segurança, ou seja, por todas as redes sociais, também pelo telefone. Você tem aí na sua tela então o 3271-2332, 3271-8166, também pelo WhatsApp 981433338 e 981725333, pelo Facebook é Almenara Modas, também no Instagram é Almenara Modas. Eles têm então todo esse atendimento especial aí para que você possa, mesmo no meio dessa pandemia, e sempre estar andando muito elegante, muito bonito. Então não deixe de prestigiar as empresas aqui da nossa cidade. E nós temos também para conversar com a gente aqui o Adriano de Souza, ele que é administrador do Lar São Vicente de Paulo, aqui de Itapetininga. Adriano, boa tarde, muito obrigado por estar ligado aqui com a gente, trazendo mais informação para a gente aqui. E primeiro já gostaria de perguntar, né, qual é a situação hoje do nosso lar, de toda, principalmente nesse tempo, né, que deixa a gente bastante preocupado por ser o pessoal aí com grande, do grande grupo de risco aí, né, mas assim, como tem sido levar tudo isso, manter a segurança deles e manter também as atividades aí no nosso lar? Boa tarde, Guto, boa tarde a todos, prazer estar aqui novamente. Graças a Deus, tudo caminhando bem, né? Um pouco preocupados com relação à questão dessa etapa que a gente está vivendo agora, do relaxamento um pouco, né? Porque agora a tendência é piorar um pouco para a questão da entidade na questão de segurança dos idosos, né? Porque agora a gente tem um número mais elevado de pessoas lá fora possivelmente contaminadas e as pessoas na rua ao mesmo tempo, né? O que pode aumentar a nosso problema em levar o Covid para o lar. Mas, por enquanto, graças a Deus, sem nenhum caso na entidade. Adriano, algo que o pessoal às vezes pergunta, né, no caso de se aparecer um caso dentro da entidade, né, existe um protocolo já de isolamento, seria dentro da entidade mesmo, já teria um local, vamos dizer assim, fora da entidade para fazer esse isolamento, para evitar ao máximo, né, que seja uma pandemia instaurada aí dentro do lar de São Vicente de Itapetininga? Sim, hoje o lar ele foi criado vários protocolos, então vou tentar explicar por etapas. Uhum. Uma delas é dentro do próprio lar, já tem um isolamento dentro do isolamento. Então, os grupos, separamos os grupos de idosos. Por quê? Porque hoje nós temos 85 idosos no abrigo. Então, se um tiver contaminado, a gente não consegue mensurar até quantas pessoas podem ser atingidas, né? Então, o que a gente fez? Estamos isolando em grupos de 5, 6 idosos. Então, se a gente tiver um problema pontual, a gente já fecha no número menor de idosos. Uhum. Uma vez feito isso, nós temos quartos de isolamento dentro da própria entidade também, focados só para esse caso de Covid. O abrigo já tinha questão de isolamento, porque todo acolhimento que é feito, independente se vem de hospital ou da própria residência, já é princípio da entidade isolar esse idoso no quarto por um período, porque para a gente conhecer aquele idoso um pouco, se ele está com algum problema, porque eles fazem exames, né, então a gente às vezes espera algum resultado sair, se algum resultado demorar a sair, então a gente já isola, já é de praxe da entidade isolar. Então a gente tem todo o procedimento de isolamento, porém, né, quando tiver algum caso específico de Covid positivado, né, a gente já tem acordado junto com a vigilância epidemiológica de já encaminhar para o hospital, para ser feito todo o trabalho via rede. Muito bem. E
trazendo também, Adriano, eu sei que existe toda uma preocupação já, todo um protocolo com os funcionários, né, com aqueles que vão para suas casas, depois vêm para trabalhar no lar, com esse relaxamento, né, com essa volta gradual. Existe alguma orientação para esses funcionários, para que eles evitem mesmo assim ter, vamos dizer assim, essa volta, evitem frequentar outros locais nesse momento, às vezes ter alguém da família que faça isso por eles, que eles fiquem um pouco mais isolados para tentar manter ainda um pouco mais essa segurança dentro do lar? Sim, Guto, isso é o que mais me preocupa nesse momento agora. Justamente foi como eu comecei a entrevista. A preocupação maior é agora, principalmente com os funcionários lá fora. Por quê? Porque os familiares desses funcionários também vão estar vivendo o dia a dia. Então, qual que é o protocolo da entidade? Até pela rede já está sendo trabalhado isso. Então, assim, chegou no lar, ou nem chegou no lar, a pessoa já manda mensagem falando que está com qualquer tipo de sintoma, qualquer tipo. Né? A gente já não deixa essa pessoa entrar no abrigo. Aí você vai falar, nossa, Adriano, como que você vai fazer então se 5 funcionários no mesmo dia apresentar qualquer tipo de problema, né? Não é bem assim. No começo da pandemia a gente achou que ia ser meio assim, meio de todo mundo ficar doente, todo mundo abandonar. Não. As pessoas têm consciência, né? Então a gente não está tendo muito problema quanto a isso. Mas chegou com coriza ou tosse, a gente tem um protocolo de deixar em casa por um período, né? Nós entramos imediatamente em contato com a vigilância, né? O pessoal, nossa, está sendo feito um trabalho muito bacana entre a vigilância e a entidade, sentindo esse cuidado, né? Então a gente já orienta, a pessoa já faz um teste, tá? Um teste rápido ou PCR, dependendo da data, porque aí varia um pouco, né? Se a pessoa estiver apresentando esse sintoma dentro do período, faz o teste PCR, se não, faz o teste rápido. Aí a pessoa só volta depois que der negativado esse teste, se a pessoa não apresentar mais nenhum outro tipo de sintoma. Tá? Então, esse é o protocolo que nós estamos adotando hoje na entidade. Justamente, estão pecando pelo excesso, vamos dizer assim, mas a gente não pode brincar. Então, apresentando um sintoma, a gente já está afastando e orientando para estar fazendo a testagem. Muito bem, e eu tenho certeza que, vamos dizer assim, os trabalhos, vamos dizer assim, o cuidado ali, o dia a dia de vocês, né, a forma de servir as idosas, elas têm que continuar, né, eles têm que continuar, vamos dizer assim, tendo uma qualidade de vida ali dentro e tudo, né, e para tudo isso se manter, hoje o pessoal ainda pode ajudar o lar de alguma forma, ainda tem jeito de se ter, eu sei que não tem mais as visitas, né, muitas vezes levar algumas coisas, tudo para lá, tá um pouquinho mais difícil tudo, né, mas para o pessoal poder ajudar, o pessoal que ainda gosta, que tem aí um carinho aí pelo lar aqui de Itapetininga, como que eles podem fazer, Adriano? Olha, Guto, nós temos o telemarketing nosso, ainda está funcionando normal, tá? Podem levar as doações na portaria da entidade, o que não pode é entrar lá na área dos idosos, mas na portaria já tem o pessoal lá preparado para receber as pessoas com doação normal, mantém normal. Aproveitar para agradecer a população de Itapetininga, que em nenhum momento, né, com toda essa crise, com toda essa pandemia, abandonou a entidade, mantém firme, o pessoal fiel, graças a Deus, muito obrigado a todos. E pode continuar normal a questão de doação, pode ir lá na entidade doar, mas não pode entrar, porque às vezes a pessoa quer entrar, quer bater papo com o idoso e tal, aí não pode. A parte dos idosos tá fechado mesmo. Muito bem, Adriano, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Se tiver mais alguma informação que você acha importante colocar aqui, pode colocar, e também fica aberta a câmera do telescópio aqui para o seu recado para o pessoal do Itapetininga. Agradecer o convite, né, agradecer a população de Itapetininga que tanto nos acolhe, né, apesar da entidade ser acolhedora, a população também nos acolhe. Pedir prudência, eu acho que essa é a palavra, né, com essa flexibilização, pensar no próximo, esse é o caminho. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado com o próximo, independente de questão de política e tudo mais, a gente tem que ter cuidado e zelo com o próximo. Então, partindo desse princípio, né, é só ter cuidado, manter a higienização para todos, para que todos nós possamos sair dessa bem.
Muito bem, Adriano, muito obrigado. Manda um abraço para todo mundo aí, para todos os nossos queridos idosos aqui do Lar São Vicente, aqui de Itapetininga. E você que está acompanhando com a gente, eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. O programa de hoje nós gravamos, então, nessa última quarta-feira, para que você pudesse ter um programa inédito aqui nesta terça. Então, agradeço bastante. Lembrando, nosso programa é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, que é seriedade e que também ele trabalha muito sério aqui por Itapetininga, leva muito para essa qualidade aqui para Itapetininga e toda a região. Então, você que acompanhou aqui com a gente, eu agradeço bastante. Amanhã nós voltamos com o Telescópio ao vivo aqui para você, para que você possa mesmo, nesses dias todos, ter sempre a nossa companhia aqui na hora do seu almoço. Então, amanhã ao meio-dia eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.